Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu não acho justo um policial hoje ele ganhar tão pouco. A gente não pode morar na quebrada, cara. A gente, quando entrar a polícia, você paga aluguel, não pode ser na quebrada. Você tem que morar num lugar mais ou menos, não precisa ser o Jardins e tal, né? Mas você tem que morar num bairro onde não tenha, o crime domina. Porque senão eles vão te matar, vão zoar sua família. Então, o policial tem que pôr o filho dele. A gente não pode pôr nosso filho numa escola pública, cara. Nosso filho não sofre bullying na escola. Nosso filho é ameaçado, é espancado quando descobre. Porque o pessoal da comunidade lá tem crime organizado lá. Quando levanta que seu pai é policial, você é esculachado. Isso aconteceu contigo? Não, comigo não. Mas eu falei pra você, eu trabalhei em 2, 3 empregos durante 30 anos. E o que eu tenho, eu gastei na formação do meu filho, entendeu? Procurei pôr escola boa, consegui comprar minha casa. Quando aposentei, eu consegui quitar, né? Então, uma casa humilde, mas é num lugar bom. Quantos policiais não conseguem fazer? Muitos. Eu trabalhei em 2 empregos, 3 empregos, fora a polícia. Não é fácil. Eu não acho isso justo. Não é que a gente quer ganhar bem, quer ganhar, né? A gente não quer ganhar, ser rico. Se quer ser rico, vai trabalhar na NASA, né? A gente quer ser remunerado com justiça. Por que o governo não ajuda e não melhora? Porque não gosta da gente, mano. Por que eles não gostam? Então, a gente carrega o fardo da farda. Lembra que a gente tá falando, é por causa do comunismo? Que você treinava assim para atacar os ladrões de banco? Não era, a gente combatia o crime, né? Não era, a gente ia saber que esses caras iam estar no poder hoje? Eu ia saber que a ex-presidente, ela assaltou banco armada? E quem combateu ela? Foi cara igual eu. Você acha que ela vai fazer alguma lei para me beneficiar? O pai do governador foi expulso daqui do país, tiveram que morar fora lá porque eram comunistas. Eu tenho culpa disso, que se o pai dele era comunista e o governo era um militar igual eu acho que a única coisa que justifica o ódio que ele tem da gente, porque é ódio mesmo, não é que o Estado não tem dinheiro para ele não gosta de polícia, ele prefere bandido, naturalmente disso, a gente sabe disso. Ele trata nós aposentados, né, veteranos, como vagabundo, ele já falou isso. Ele falou, vai para casa vagabundo. O governador de São Paulo. O governador de São Paulo. A gente sabe que ele não gosta da gente. Aí você vê ele promovendo algumas coisas aí, toda cadeia tem que ter banho quente. Outras pessoas aí vão em coisa e falam assim, um juiz, para colocar um cara na cadeia, ele devia olhar como que é a cadeia antes de mandar uma pessoa para uma cadeia. Eu falo mais, um juiz devia ir no cemitério, nos hospitais, para ver como os bandidos deixam as vítimas e são esquecidas aí. Igual agora aumentou 34% o número de latrocínio, 24% o número de roubo, homicídios violentos também contra a população. Eu acho que esses caras deviam visitar essas famílias aí que estão desamparadas aí, porque o Estado não fez a segurança, né? Porque a gente paga tanto imposto, o cidadão tinha que ter uma segurança, uma saúde, uma educação boa, tanto imposto que a gente paga, meu. Em país aí muito mais desenvolvido que a gente, o cidadão não paga tanto imposto e tem segurança, saúde e educação de primeiro mundo. Então, esses caras, eles estão preocupados com algumas coisas e coisas mais relevantes eles estão, deixa pra lá. Tu acha que é um tipo de vingança? Deixar tudo precário? Na moral, acho que esse cara primeiramente, deve ser um puta do idiota, né? Como que ele pode esquecer a segurança pública? Quer dizer, sabe aquele valor que a gente tem de estar brigando, enxugando gelo? Isso aí tá acabando, velho. Se eu pegar minha viatura e ficar olhando assim, ó, patrulha o dia inteiro sem olho fechado, meu dinheiro vem, meu. Dinheiro não tem como me fiscalizar. Por que você não prendeu aquele ladrão? Não vi. Sabe aquela olhadinha que eu falei pra você que a gente dá no carro, identifica um bandido? Isso aí é meu, não preciso dar pro Estado isso aí. Eu só não identificar aquele cara que era suspeito, eu vou passar batido. Você vai ver, e isso está acontecendo, infelizmente está acontecendo, porque os policiais, eles são afastados, os bons policiais que acabam tendo confronto com bandidos, eles são afastados das ruas, são transferidos, eles já são punidos, mesmo se for a melhor ocorrência do mundo, eles são punidos. Aqueles caras do viaduto devem estar fora das ruas, entendeu? Que matou o cara em cima do viaduto lá. Já estão fora da rua, no outro dia já não
Já falou, você vai trabalhar interno. Então, os caras que tem aquele pique de combater o crime mesmo, eles não é que eles vão se acovardar, não. Os caras se ferram, meu. Os caras se ferram. É sobrevivência, né? A sobrevivência. Pô, eu gosto do meu trabalho, eu preciso ajudar a sociedade, mas quem que vai me ajudar, meu? Uhum. A taxa de suicídio entre os policiais militares é muito grande. É muito grande, cara. É muito grande. E as psicólogas da polícia, que são policiais militares, eu converso com algumas, ela fala, não dá pra fazer um trabalho. Os caras estão de brincadeira, meu. Tratar um ser humano assim, o nível de estresse nosso é muito grande. O que leva o cara até esse nível? Quais são os fatos na vida do policial que levam ele a esse estresse tamanho? Porque, tipo assim, eu consegui conviver com isso. Tem cara que não consegue. Eu sei que se eu for pra rua, eu falo assim, por um carro roubado, né? Um carro roubado com o cidadão. Levanta a mão. Desce do carro, levanta a mão. Ele vai fazer. Desce do carro, levanta a mão. Desce do carro, levanta a mão. Ele vai. Se levantar a mão, vai atirar em mim, eu vou atirar nele. Uhum. Eu sei que eu vou brigar pra eu sobreviver, meus parceiros sobreviver. Mas minha vida vai ser um inferno. Se você imaginasse como que vai ser um inferno, eu não vou ser... Já teve comandante que falou, prefiro que você morra do que você matar um bandido. Porque a cobrança da letalidade policial é muito grande. Mas eles não falam da letalidade que nós sofremos. Tu já passou por isso, de ter matado alguém e depois ter que ficar respondendo o processo? Algumas dezenas de vezes. Pra eu ser baleado de serviço, de folga, é porque a gente combate. É o que eu tô falando pra você. Toda hora você fala pro carro, desliga o carro, vem pra trás, levanta a mão. A maioria faz isso, mas tem cara que não faz. O jeito que o ladrão vai vir, o bandido vai vir, ele que escolhe. Você ter que abater um infrator da lei, não é você que você quer prender ele. Às vezes você nem sabe que é roubado. Já aconteceu o caso de eu ia fazer uma averiguação e a hora que eu mandar o cara descer, o cara dá tiro na viatura, furar a minha viatura. E a gente respondeu fogo. Às vezes você acerta ele, às vezes ele é ferido, às vezes ele foge ferido, você pega depois. Então, quer dizer que isso não é normal, cara. Tem cara que não sabe. Porra, eu sofri um estresse psicológico, o cara tentou com a minha vida, eu acabei com a vida do ser humano e agora eu vou passar por um castigo. Vou me transferir, trocar meu horário, eu tenho meu trabalho amanhã que é extracorporação para ajudar na minha renda, eu vou perder, eu vou mudar de horário, eu estava fazendo faculdade, vão trocar meu horário, eu vou perder o ano, se eu não conseguir... E eu estava fazendo a coisa certa, eu só sobreviver a uma injusta agressão. Aí tem cara que... Aí o cara que quer tentar ser bom, ele fala, não, vou ser bom nada, eu vou ficar aqui na moita, aqui, ó, não preciso fazer nada que meu salário vai vir, pra que eu vou tentar prender algum infrator da lei, eu vou ficar aqui na manha, ninguém vai encher o saco dele. Qual foi o teu caso que tu passou por isso? De ter matado o bandido ou de ter atirado nele e tu teve que responder depois e tu percebeu que esse tipo de coisa acontecia na polícia? Não, isso aí não acontecia antigamente, foi se adaptando porque a polícia, o Estado não é para matar as pessoas. Não é, isso não é uma regra, mas vai falar, não é só para a polícia que tem que falar isso, tem que falar para os bandidos, para de atirar no policial, entendeu? Lá na ponte, lá viu, se o policial demorar 1 segundo, ele ia tomar um tiro, ou o parceiro dele. Você tem que agir, você acha que o policial saiu de manhã e falou assim, hoje eu vou matar alguém, vou pegar alguém e vou matar alguém. Claro, sempre uma reação, né? É o que eu falo sempre, Arthur. A gente não sai na rua pra matar ninguém. A gente sai pra sobreviver. O cara que sai pra morrer. Porque o cara é um idiota, meu. A gente só faz, a gente treina, né? Todos os policiais treinam, não é muito bem treinado, mas é treinado pra isso. A gente bate nessa tecla. Aí o cara vai, porque a PM faz muita prisão por dia, por mês, por ano. O certo tinha que construir uma cadeia por ano, aí não ia dar, com mais de 1.000 pessoas aí não ia dar, porque é muitos presos. E cai lá, o juiz solta porque não tem lugar para pôr. E o cara, ele é reincidente. Numa pesquisa não é recente, mas não é muito antiga, 78% dos infratores da lei era para estar puxando cadeia. Ele sai por algum benefício da lei, porque não tem lugar para ele ficar lá preso. Aí eles tiram da cadeia. Aí o que acontece com isso? A impunidade gera violência. Eu acho que é um dos fatores que tem mais violência. O bandido fica mais forgado, mais violento, porque ele não paga pelo que ele faz.
ele sabe que ele vai puxar no máximo, se pegar ele, 1/3 da pena. Já aconteceu de tu prender um cara e ver ele de novo Sim, semana seguinte? Não, isso aí dá muito no tráfico, né? Porque você prende o traficante, às vezes você pega um o cara não fica com um monte de droga com ele, você pega ele com um pouquinho lá com o dinheiro, depois ele vai lá, pega mais um pouco lá e fica vendendo. Aí acontece você pegar bastante droga, mas você fala assim pro juiz, ó, essa aqui tava no bolso dele, essas 5 petequinhas de droga tava com ele, mas ao lado dele tava esse negócio aqui, tava essa 100 petequinha aqui, ó, esse dinheiro tava com ele. Mas isso aqui você não pegou com ele, não? Tá bom, obrigado, policial. Aí no outro dia você vai lá, ele tá vendendo de novo, caralho. Como é que foi? Eu falei que eu tinha acabado de comprar pra me usar. Eu falei, pô, vamos lá de novo, então. E como é que é? É frustrante ficar vendo isso repetindo semana a semana? Você não gostaria que isso acontecesse, né? Porque se aquele cara tivesse preso, outro ia pensar assim, eu não vou lá vender, porque senão vão vir aqui, vão me prender de novo. Vai lá traficar, porque se a polícia pegar, o juiz solta, a lei solta. Não é o juiz, né? É a lei que permite fazer isso. Então, aí a droga, ela, eu sei que muita gente é a favor, outros contra, mas eu sei que a droga é muito nociva para a sociedade, para a família, para tudo. Meu. Você vai na Cracolândia lá, você vê médico lá rodando lá, você vê piloto de avião. Não que um é diferente do outro, mas você vê, o cara para se formar em medicina, meu filho tá fazendo, eu sei o veneno que é, um piloto de avião, a responsabilidade, o cara dirigiu o Boeing e hoje é nóia lá, é craquento, parece um zumbi, não tem, só quer pipar a pedra dele. E aí você conversa, eu trabalhei lá alguns trabalhos, lá fiz um trabalho lá o estágio meu de sargento eu fiz lá, né? E você acaba ficando lá, você acaba conversando com os nóias, você fica amigo dos craquentos lá, né? Dos paranoia lá. E aí você vê cada história de vida que é impressionante. Fala, puta, por que você tá aqui? Falou, não sei, meu. Aí você vê, porra, se eu tivesse combatido mais o tráfico, talvez eu tinha salvado essa alma aí, né? Que é poucos que voltam, meu. Poucos. Mas tu acha que tem esperança? Depois de tudo que tu já viu, todo o sistema, como é que ele tá? O homem perdeu a esperança, ele morre. Isso aí é meu mundo, viu, Arthur? O seu mundo, você não tem que pensar nisso. Você tem que viver aí, rezar para você não trombar com um cara violento, para fazer mal para você ou para sua família. Eu tô falando que eu vivi isso, né? Uhum. É um mundo diferente. Às vezes o pessoal fala, oh, você é famosinho na rede social. Eu falei, famosinho. Caralho. Eu falei, tem diferença entre você ser famoso e você ter feito a diferença, né? Essa mão que salvou muita gente, tirou algumas vidas, mas é tudo que eu fiz o que tinha que fazer. A gente não é famosinho porque a gente é bonito, é bombado, é estrela, joga a bola bem, sabe cantar um pagode legal. A gente é porque eu fui um dos primeiros policiais a ter rede social. Eu saí na Veja, né, numa reportagem da Veja. E eu não podia dar entrevista porque nós policiais não podemos dar entrevista sem autorização do nosso comando. E a menina da Veja, ela ficou pesando para mim dar entrevista. Eu falei, fala lá com o nosso Seconsoc, né, Centro de Comunicação Social, se eles autorizar, meu comandante autorizar, eu dou entrevista. Mas por que você tem tanto seguidor? Eu falei, eu não posso dar entrevista. Aí eu sei que ela ficou pesando na minha, eu falei, sei lá, tem moleque que gosta de jogar bola, outros gostam de roubar, ou outros gostam de ser polícia, né? Ou gosta do Batman, ou às vezes o cara vê na gente um policial, porque quando a gente passa com a viatura, toda criança inocente dá um positivo, dá um tchauzinho pra gente, né? E às vezes um policial respondeu pra essa criança, ela vê um ídolo lá, porra, o cara com aquela maquinona, aquele carrão cheio de revólver, né, meu? Ele vai lá nos caras, nos bandidos. Então tem criança que vai crescendo com essa fixação aí. E com isso, eu falei pra ela assim, eu acho que o moleque gosta de polícia, eu não sei. Aí ela pegou isso daí e pegou também uma postagem que eu fiz, eu tava de serviço ainda, tava na ativa. Eu tirei uma foto com o fuzil, era de madrugada, bem escuro. Eu escrevi assim embaixo da foto, né? À noite os ratos saem das tocas e nós vamos à caça. E eu fui punido por isso, mano. Foi punido por isso? Por isso, por dar entrevista sem autorização do meu comandante. Ah, pela entrevista? Pela entrevista. Saquei. Aí falou, mas por que você deu? Eu falei, não dei entrevista. Mas por que ela falou? Ela pegou minha rede social lá. Mas quem mandou você fazer rede social? Caramba. Aí era um negócio novo, não tinha no nosso regulamento disciplinar, assim, é proibido você ter rede social. Qual foi a punição?
Eu fiquei sem ir para casa 2 dias, né? Porque a punição é prisão, né? Prisão administrativa que a gente fala. Aí você, em vez de você ir trabalhar e ir para casa, você fica lá, fica 24 horas, 48 horas sem... Você dorme lá, come lá e fica dentro do batalhão, fica preso, né? É a prisão administrativa. Hoje tá mudando a lei, né? A gente brigou bastante para ter um código de ética, né? Porque você não consegue deixar um traficante preso. Aí porque você falou uma coisa, você fica preso. Tu postou uma foto, vai preso e o cara não vai. É pra fuder, né? Então. Ou pode falar palavrão? Claro. Eu às vezes escorrego. Lógico. Eu tô me policiando aqui, viu, cara? Não precisa. Tá ao vivo. Não precisa se policiar. Dá mais ibope. Não tem problema. Não, também é que às vezes sei lá, a rede social em geral, ela corta, né? Ela vocês não alcançam onde vocês querem quando a gente fala palavrão. Eu tô me policiando aqui. Mas quem a gente fala? Fala, a gente então. fala foda, Então que fudeu, se foda, caralho, então. que se foda tudo. Tu entrou em 85, aí tu fica 1 ano nessa escola de preparação. Escola. E aí tu vai pra rua. Pro estágio operacional. Estágio. Você trabalha você e um policial já formado, um cara mais antigo que já tem uma experiência boa. E aí tu fica quanto tempo nesse estágio? Até a vida toda, nunca acaba, né? Você ou você tá ensinando ou você tá aprendendo, mas você já é um policial formado. Nessa primeira, sei lá, nos primeiros meses, quais foram os principais pontos que esses caras te passaram que tu sacou que acontece na rua? É visão, né, cara? Você tem que ter uma visão muito aguçada, um ouvido bom, porque você... Eu não vou conseguir te explicar se eu não dar um exemplo. Então eu vou dar um exemplo. Nós estamos passando com a viatura assim numa rua. Quando você passa num cruzamento, você pega a sua visão, você olha lá no fundo e puxa. Você tem que identificar os carros que estão parados na rua. Se tem algum carro que o Copom jogou na rede que acabou de ser roubado, você tem que ver, toda hora que uma pessoa é roubada e liga pro Copom, fala, um cara me roubou, como ele tá vestido? Assim, assim, assim. E ele fala no rádio. Você tem que saber, né? Você tem na sua cabeça, aqui na Vila Prudente, um indivíduo branco, de olho azul, com a camisa vermelha, tá armado, fez um roubo. Você já tem que buscar esse cara em todo lugar que você olha. Todos os comércios que você passa, você tem que olhar lá dentro. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, a viatura passou, ficou olhando para dentro do carro. A gente quer saber se dentro daquele carro, aquele Gol preto, tinha um cara negro, vestido de branco, com boné azul, porque acabou de falar que um cara fez um roubo. Às vezes na dúvida a gente olha, fica na dúvida, a gente vai e para, levanta a mão. Tu vira um radar ambulante, que tá sempre pesquisando. Mas é uma coisa natural. Eu quando me aposentei, eu não sei se é o número, esses são hoje, só na área que eu trabalhava, eu roubava 70 carros por dia. Como que você vai guardar na cabeça todas as placas do carro da sua área, fora outra área que não joga, porque é difícil o cara atravessar toda a área, né? Tipo, você mora aqui em Santo André, já é outro batalhão, já é outro comando de área. Então você fica com a cabeça a milhão. O policial tem um motorista, vou falar da Força Tática, eu trabalho mais em Força Tática, né? O motorista tá aqui, tem um cara atrás dele que chama o terceiro homem. Esse cara, ele olha todos os carros, placa e recheio, a gente fala, placa e recheio, tem a prancheta lá, placa e recheio, tem que olhar. Recheio? O recheio é o que tá dentro, né? Legal. Então, placa e recheio, você viu o recheio daquele carro lá? O sargento às vezes pergunta pro banco de trás, você viu o recheio? Não, 2 caras, uma mina, tal, 2 senhores, 2 senhoras. E com isso o filme atrapalha muito a gente. No entanto que ladrão só rouba carro com isso filme, né? A pessoa fala, eu me sinto mais seguro, mas o ladrão não rouba um carro sem isso filme. É um tiro no pé esse negócio. É um tiro no pé, mas a gente discute isso, que eu acho que o cara tem que se sentir seguro. Claro. Né? Então, deixa ele filmar o carro dele. A probabilidade de ser roubado é muito, muito grande. Porque não tem como a gente verificar o carro. Porque o que acusa o infrator é quando passa por uma viatura, só o jeito dele olhar pra gente, tem alguma coisa errada. A gente já identifica na hora. É muito difícil o cara passar batido. Por isso que a gente prende tanta gente, cara. Porque, né, nesse olhar. Do olhar já gera alguma coisa suspeita, aí você para pro diálogo. E aquelas perguntinhas, onde você tava? Você mora onde? Você veio da onde? De quem é esse carro? Tá. Tu identifica que o cara tá tenso, que ele sim, tá nervoso. Sim. Pelo olhar. Pelo olhar. O olhar é a janela da alma, né? Você consegue identificar muitas coisas através do olhar. Então, o nosso tipo de trabalho é esse. Essa detecção do olhar da pessoa, ela vem com a intuição ou existe uma literatura ou aulas que eles ensinam? Tem literatura. O cara, quando você pergunta a ele olha pro lado esquerdo, é porque ele está procurando uma resposta que ele não tem, então ele já vai mentir. Né? Então, mas eu tô falando assim, no olhar, a expressão da pessoa.
Tem gente que tem mais capacidade, outras não, né? De identificar se a pessoa está mentindo, se ela está contando historinha, ela tem essa... Uhum. Mas antes de ter esse contato do diálogo, só de olhar para a pessoa passando assim, tu já consegue sacar se esse cara tá nervoso ou não. Nós falamos que isso chama até tirocínio, né? Isso a gente não pode nem mais abordar falando isso. Antigamente a gente abordava usando isso. Nós podemos abordar pessoas, antigamente falava atitudes suspeitas, né? Uhum. Hoje o cara estava suspeito, mas aí o juiz pergunta, por que é suspeito para você? Porque ele é preto? Porque ele é branco? Como que você vai explicar isso? Porque você fala, não, eu olhei no olhar dele e achei suspeito. Sim. Uhum. Então isso aí caiu por água. A gente faz isso aí, né? Os policiais da ativa que são bons devem fazer isso, mas deve falar outra coisa pro juiz, porque você não pode abordar uma pessoa porque você achou ela suspeita. Pelo olhar. Uhum. Isso não é mais um argumento. Então isso aí não funciona, porque isso aí faz bem para a sociedade, né? Então às vezes nem sempre, às vezes o cara tá só sem carta, às vezes ele fez alguma coisa, a gente não sabe o que ele fez, mas fez alguma coisa errada, mas não tá cometendo um crime na hora lá. Mas a maioria dos casos que a gente pega é dessa maneira, o cara fez alguma coisa errada, porque quando o cidadão, mesmo que ele é de bem certinho, ele passa por uma viatura policial, ele vai te olhar, ele não vai disfarçar, virar a cara. Ele vai te olhar e aquele olhar ele gosta da polícia, ele odeia você, ou então nesse olhar ele vai falar que ele está fazendo alguma coisa errada e ele vai demonstrar nesse olhar. Uhum. Então você não tem como a gente explicar o que é isso. Às vezes eu estava comandando uma equipe, eu também fico olhando para os carros recheios, eu olho a calçada aqui que eu estou passando e olho para os carros que vem e tal. Aí eu falo para o meu banco, que geralmente é um recruta que tem 5 anos de polícia, né? Para nós é um recruta, já é um cara experiente, mas a gente não fala que a gente trata ele como recruta, né? Aí eu falo, você viu o recheio daquele cara? Daquele carro ali? Aí o cara fala, o que você achou? Aí eu falo, você volta lá, vamos ver, tem alguma coisa errada lá. E sempre tem. Se eu falo para voltar, né? A experiência que a gente tem, se eu falo para voltar, os caras, como que você sabia? Eu falo, pô, tava escrito na cara do cara, pô. Isso vira natural depois de um mas tempo. Não, uma coisa, vira intuitivo. Isso que eu tô falando pra você, não tem como a gente explicar isso, que Uhum. nem na lei isso aí vale. Você fala pra um juiz que você viu, Claro. o cara te olhou diferente. Uhum. Como que você vai explicar isso? Porque você não tá na lei. Então, o cara demonstra, a gente tem que falar em outras palavras, o cara, ao presenciar a viatura policial, ele demonstrou um certo nervosismo, tentou se desvencilhar da abordagem, Uhum. Então você tem que inventar, mas na verdade isso aí a gente trata como um tirocínio. A gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente para às vezes para ver o que é. Uhum. Às vezes o cara gosta, da polícia não gosta, sei lá. Ou então ele fez alguma coisa errada, às vezes ele tá sem carta, ele vê a polícia, ele já treme, ele começa a suar. Você só para, às vezes para assim no farol, você olha do lado do cara, o cara tá assim, ó. Não precisa nem ser muito sério. Começa a suar, tá frio, o cara começa a suar assim. Quando eu esquecia a CNH em casa, eu ficava assim. Aí você faz assim na cena, uau! Aí o cara desmaia. Então, isso aí não tem como a gente explicar. O cara demonstra pra gente no dia a dia. Você patrulha um bairro violento, tá todo mundo assustado com medo de bandido, com medo de ladrão. E todo mundo tem medo da polícia também. Uhum. Então, fica difícil trabalhar. Mas o que eu falei pra você, é um mal necessário. A gente precisa estar lá. Porque se não tiver, vira Bangu.